Sabe aquela sensação de estar carregando um peso invisível nas costas? Tipo uma mochila cheia de pedras que nunca conseguimos tirar? Pois é, 33% dos adultos no mundo todo sentem isso todos os dias. No Brasil, a coisa fica ainda mais pesada. 42% das pessoas entre 18 e 44 anos vivem com essa bagagem emocional grudada nelas. Mas calma, porque tem uma história super simples que pode mudar completamente como você lida com essas paradas do passado. Então imagina só essa cena. Numa floresta linda, cheia de cheiro de jasmim e com aquelas manhãs douradas. De filme, vivia um passarinho diferentão. As penas dele brilhavam que nem ouro no sol, e o canto ecoava gostoso entre as árvores antigas. Só que o bichinho tinha uma mania meio estranha. Ele pegava cada coisa que acontecia na vida dele e gravava numa pedrinha lisa. Um dia massa que deixou ele feliz, uma tristeza que bateu do nada, um abraço carinhoso de outro. Pássaro, uma palavra chata que alguém falou. Absolutamente tudo virava pedrinha na coleção dele. O cara achava que todas as experiências eram tipo tesouros que tinham que ser guardados para sempre. No começo, essa parada deixava ele super realizado. Era como montar um álbum de fotos da própria vida, sabe? Ele voava leve, com um saquinho quase vazio nas costas, orgulhoso de cada nova memória guardada. As lembranças boas faziam ele sorrir durante o voo, e as ruins ele preferia escrever e soltar no vento ao invés de ficar remoendo. Parecia uma estratégia inteligente, uma forma organizada de processar a vida. Aqui um exemplo prático. Imagina que você brigou com seu melhor amigo na escola. Ao invés de resolver a parada e seguir em frente, você fica repassando a discussão na cabeça todos os dias. Ah, eu podia ter falado isso. Se eu tivesse feito aquilo, por que ele disse aquilo? E exatamente isso que o passarinho fazia, só que com pedrinha. Mas aí o tempo foi passando e a coisa começou a complicar. Semana após semana, o saquinho foi ficando mais pesado. Os voos que antes eram altos e livres perderam força aos poucos. Ele não conseguia mais chegar nas nuvens, nem dançar com o vento como fazia antes. Um cansaço estranho tomou conta dele, mas o bichinho achava que era só coisa da idade mesmo. Quando via outros pássaros voando livres pelo céu, batia aquela saudade da leveza perdida, mas logo olhava para o saco pesado e pensava: não posso abandonar tudo que vivi. Essas memórias me fazem ser quem sou. E olha só que interessante. Estudos recentes da Associação Americana de Psicologia mostram que 70% das pessoas passam por essa mesma dificuldade. Carregar traumas não processados ou arrependimentos dobra o risco de depressão e ansiedade. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde registrou um aumento de 25% nas consultas por ansiedade, ligada ao estresse acumulado, principalmente depois da pandemia. Vamos para outro exemplo prático. Você já teve aquele ex que terminou mal contigo há anos, mas você ainda fica stalkeando o Instagram dele? Ou aquela vez que você passou vergonha na apresentação do trabalho e até hoje, 5 anos depois, você lembra e sente um frio na barriga? Isso é carregar pedrinhas desnecessárias. Num dia que o passarinho estava super cansado, descansando num galho baixo, apareceu uma coruja sábia. Os olhos dela eram profundos, daqueles que já viram muita coisa na vida. Com jeitinho, ela perguntou: oi, pequeno, no que você carrega aí com tanto cuidado? O passarinho, ainda meio orgulhoso da coleção, respondeu: minhas memórias mais preciosas, cada alegria, cada dor, cada aprendizado. Esta é minha história completa. A coruja franziu as sobrancelhas e, com aquela voz calma, mas que penetra na alma, questionou: mas me fala uma coisa, você ainda vive o hoje ou está tentando voar com o ontem pesado nas costas? O passarinho ficou confuso com a pergunta.
Eu carrego isso tudo para nunca esquecer quem sou, para honrar minha trajetória. A coruja balançou a cabeça. Lembrar é bom, mas viver é melhor. Cuidado para não esquecer de voar por estar ocupado demais olhando para trás. E sumiu entre as folhas. Essa sabedoria antiga bate certinho com as descobertas da neurociência moderna. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz descobriram que pessoas que praticam o soltar emocional reduzem 45% dos níveis de estresse em apenas 7 dias. A técnica da pedra do passado, onde você escreve memórias dolorosas no papel e queima ou joga num rio, tem mostrado resultados incríveis em terapias pelo mundo todo. Mais um exemplo prático. Pega uma folha de papel agora e escreve aquela coisa que te incomoda há tempos. Pode ser raiva do meu chefe, tristeza pelo fim do namoro, vergonha de ter reprovado na faculdade. Escreve, amassa bem amassadinho e joga no lixo. Parece bobagem, mas funciona porque você está simbolicamente soltando aquilo. O passarinho, infelizmente, ignorou completamente o conselho da coruja e continuou na mesma. Os dias ficaram cada vez mais difíceis. O saco estava literalmente transbordando, cheio de pedras acumuladas ao longo dos anos. Ele mal conseguia sair do chão, as asas tremiam de cansaço e a alegria tinha sumido completamente. Mesmo assim, continuava teimoso na missão, sem perceber o quanto tinha parado de viver tentando segurar o que já tinha passado. Numa noite fria e chuvosa, quando o vento soprava forte e os galhos balançavam como um aviso, aconteceu o inevitável. Em pânico, o passarinho tentou voar para um abrigo, mas o peso era insuportável. As asas não tinham mais força e ele despencou. As pedras, aquelas memórias que tanto quis preservar, caíram sobre ele, como uma avalanche. Ali, debaixo das próprias lembranças, o passarinho ficou imóvel, vítima do próprio apego ao passado. A coruja voltou mais tarde, pousou ao lado dele com tristeza no olhar e sussurrou: as memórias são como estrelas, devem brilhar à distância para nos guiar, nunca aprisionar nossa alma. O silêncio da floresta foi profundo naquela noite, mas algo transformador estava prestes a acontecer. Entre os galhos de uma árvore próxima, um filhote curioso tinha visto tudo desde o início, aprendendo uma lição valiosa, através da dor de outro. No dia seguinte, iluminado pelo sol nascente, encontrou uma pedra. Lisa no chão, pegou com o bico e escreveu: tristeza de ontem, que não me pertence mais. Então, numa decisão consciente, caminhou até o rio e soltou a pedra nas águas correntes. Ele aprendeu que o passado pode ser honrado com respeito, mas jamais carregado como fardo. A terapia cognitivo-comportamental, segundo dados da Organização Mundial da Saúde de 2025, consegue reduzir a ruminação mental em 60% dos casos em apenas 12 semanas. Apps como Headspace e Calm tiveram um crescimento de 40%. No Brasil, especialmente em meditações focadas em soltar o passado, vídeos sobre esse tema acumularam mais de 2 bilhões de visualizações globalmente. A ginasta Simone Biles é um exemplo perfeito dessa transformação. Depois de conscientemente soltar a pressão do passado que a paralisava, ela voltou triunfante às Olimpíadas, praticando mindfulness diário, inspirando mais de 10 milhões de buscas por deixar o passado ir. No Brasil, aqui no cenário nacional, vamos para mais exemplos práticos do dia a dia. Aquela nota ruim que você tirou no ensino médio e ainda te incomoda? Pedra desnecessária. A vez que você falou algo sem pensar e magoou alguém, já pediu desculpas, mas ainda se culpa? Outra pedra. O relacionamento que terminou há 2 anos e você ainda não consegue confiar em ninguém? Pedra gigante que está te impedindo de voar. Todos nós colecionamos memórias ao longo da vida.
Alegrias inesquecíveis, dores profundas, decepções amargas, conquistas gloriosas fazem parte da experiência humana. Mas quando insistimos em carregar tudo constantemente, nos tornamos pesados por dentro, impedindo nosso crescimento, nossos sonhos e nossa capacidade de seguir em frente com leveza. A Sociedade Brasileira de Psicologia encontrou o equilíbrio perfeito. Honrar as lições do passado sem carregá-lo como fardo desnecessário. A verdadeira leveza emocional não está em esquecer completamente o que passou, mas em entender que essas experiências não precisam mais ser carregadas como peso morto. Perdoar conscientemente, aprender genuinamente, crescer continuamente e depois soltar com amor. O passado já cumpriu seu papel. Nos ensinou lições valiosas, nos moldou como pessoas e nos trouxe até este momento presente. Agora é hora de voar com o coração leve, vivendo plenamente o presente que se desdobra diante dos nossos olhos, porque a vida acontece agora, não nas pedrinhas pesadas que carregamos nas costas.